não sabia que isso existia. Foi uma das obras dele, e se vocês repararem, esse exército, as primeiras estátuas dos cavaleiros, dos animais, era tudo em grande, e depois já as últimas já eram mais pequenitas. Mas foi um exército enorme que ele mandou enterrar juntamente com ele, ok? Porque eles acreditavam que depois da morte deviam ter um exército de depois guardar, e muitas vezes eram enterrados também toda a gente ali que andava à volta dele, não é? Ele morria e toda a gente tinha que morrer também, que era para o ajudar do outro lado. Pronto. Este foi um dos grandes malucos que andou aqui, foi este Qin Shi Huangdi. Mas vocês veem que ele acabou por ser importante de alguma forma, porque acabou por criar estes grandes monumentos. Outra pessoa muito conhecida, mas mais na medicina chinesa, foi este senhor, o Hua Tuo. Ainda hoje há estilos de Qigong baseados no Hua Tuo, porque ele inventou o Qigong dos 5 animais, e inventou pela primeira vez, ou criou pela primeira vez, a anestesia pela acupuntura, que foi outra coisa que ainda hoje a acupuntura é muito conhecida, por fazer anestesia. Ou melhor, analgesia, que é um bocadinho diferente. Ok. E então, depois vem este período, falámos aqui também da dinastia Yuan por causa dos mongóis. Antes, na dinastia Tang, estamos a falar aqui nesta, estão a ver esta aqui, o budismo torna-se a religião predominante e é adotado pela família real. Okay? Estamos a falar aqui nesta. E foi nesta altura, estamos a falar do século VI, VII, foi uma altura em que o que era chinês começou a passar para o Japão e para a Coreia. E então o budismo Shan da China passou para o Japão, e surgiu depois o budismo Zen. As artes marciais também passaram para o Japão e depois para a Coreia, e por isso há quem diga que o Karaté no fundo vem do Kung Fu, e inicialmente a palavra Karaté nem existia, chamava-se Mãos da China, okay? E é por isso que o Karaté aparece em Okinawa, porque Okinawa fica mais perto já da China do que propriamente do Japão, é a ilha de Okinawa, ok? E então houve muito, a acupuntura também passou, a medicina chinesa, tudo isso acabou por passar para os outros países, sofrendo algumas alterações. O budismo também sofreu algumas alterações, a acupuntura também, e por isso existe a medicina chinesa, existe a medicina coreana, o Suzhok. Então cada país depois foi adaptando, mas houve uma aculturação nesta altura desses países vizinhos da China. Por acaso, esta estátua, eu e o Chico já tivemos aqui. Lembras-te, Chico? Perfeitamente, pá, perfeitamente. Esta estátua é em Hong Kong, numa das ilhas de Hong Kong, e chama-se Tianda. Eu estava a olhar para a Dos sítios imagem e mais... estava a dizer, caraca, bons tempos. Exatamente, foi que espetáculo isto. Top. Este sítio é lindíssimo. Um dia fazemos uma coisa, uma live só sobre Hong Kong, Chico. Olha, Falamos assim isso era fixe, é uma boa excelente dos ideia. aspectos principais, para a gente também relembrar algumas coisas da nossa viagem lá. Sim, sim. Então fica já numa das próximas. A próxima vai ser sobre o Bruce Lee, porque no próximo mês faz anos que ele faleceu. Ok. Mas depois, se calhar em agosto ou em setembro, a gente, se calhar para setembro ou outubro, fazemos uma sobre Hong Kong. Acho que sim. Pronto, fica já aqui prometida uma aula sobre os pontos principais de Hong Kong, as escolas do Wing Chun, sítios para visitar, pronto, coisas relacionadas com a chinocada, como nós gostamos. Pronto, então esta é uma estátua de Buda, não é? Mas do sul, está em Hong Kong. Pronto, olha, este é o Kublai Khan, o neto de Gengis Khan, que na altura da dinastia Yuan, portanto na altura do domínio dos mongóis sobre os chineses. Pronto, e a partir daí, estão a ver 1368, eu disse 1350 para aí, portanto à volta disso, começou a dinastia Ming. Esta dinastia também foi uma dinastia muito, muito, muito boa, muito áurea, ok? Porquê? Muitas coisas aconteceram nesta dinastia. Olha, foi criada a Cidade Proibida, em Pequim. A Cidade Proibida, para quem não está assim muito por dentro, é uma cidade dentro de outra cidade. Ela foi a residência dos imperadores
desde a dinastia Ming até ao fim da dinastia Qing. Ou seja, os imperadores e toda a gente que andava à volta dele, a família real, vivia dentro desta cidade. Okay? É uma cidade enorme, cheia de templos e palácios, aquilo é uma coisa incrível lá dentro. Quem vai a Pequim tem a Praça Tiananmen e depois tem logo a Cidade Proibida. E pode visitar. Porque é que ela se chamava proibida? Porque ninguém podia lá entrar, a não ser as pessoas da família real. E esteve proibida até mais ou menos meados da década de 80. O último imperador, não sei se lembram no filme de Bernardo Bertolucci, o último imperador que surgiu para em 86, esse filme foi filmado dentro da Cidade Proibida, mas na altura teve que haver uma autorização especial para ele fazer lá o filme, okay? Porque a cidade ainda estava proibida nessa altura. Pronto, vocês sabem que nos anos 80 depois a China começou a abrir-se ao mundo, os templos de Shaolin também começaram a aceitar pessoas de fora, mas até aos anos 80 aquilo era muito fechado. Ainda hoje vocês sabem que os chineses são fechados, mas na altura era muito mais. E então ensinar Kung Fu, como o Bruce Lee fez, a estrangeiros, aquilo era um sacrilégio. Okay? Hoje em dia nós vemos isto, está tudo, a internet põe tudo ao acesso de todos. Mas isto não foi sempre assim. E aquele Yim, a palavra Yim, o tal secretismo, esteve muito associada não só ao Wing Chun, mas às artes marciais de uma forma geral. Aquilo era só para os chineses e era só para os da casa, de preferência. Okay? E quando alguém ensinava algo que não era para os da casa, às vezes até ou não ensinava tudo, ou até ensinava mal, que era para depois não se confundir com aqueles, os da casa que iam aprender direito. Estão a perceber como é que a coisa era? Era um bocado assim. Então na dinastia Ming surgiu a Cidade Proibida. Tenho aqui uma imagem. Estão a ver aqui a quantidade de palácios e palácios, isto nunca mais acaba. Então, pronto, aqui temos a Cidade Proibida. E quem tentava subir as muralhas e passar lá para dentro era morto na hora. De uma forma muito dolorosa e muitas vezes em praça pública para toda a gente perceber quem é que mandava ali. É uma coisa incrível, vale mesmo a pena visitar isto. Olha, e foi nesta Cidade Proibida que eu tirei uma fotografia com os monges. Depois, Chico, não sei se te lembras, em Hong Kong fiz com uma fotografia igualzinha com outros monges. Até parecem os mesmos. Perfeitamente. Eu vejo os monges, vou logo tirar lá a fotografia. Andaste lá, exatamente, andaste lá à procura dos gajos. Muito mais, muito mais. Eu vi-os na rua e disse, Chico, para aí, vou ali tirar uma fotografia com aqueles monges. Não descansaste enquanto não tiraste a foto, caramba. E esta também foi demais. Foi lá dentro da Cidade Proibida. Não sei o que é que eles andavam lá a fazer, porque não tinham aspecto de turistas, mas eu era mesmo turista ali. E pronto, fui lá tirar a fotografia com eles e foi uma das coisas que eu me lembro lá da Cidade Proibida, foi desta foto. Pronto, depois vem a dinastia Qing, a última, que foi uma dinastia dura. Não é que não houvesse coisas importantes, mas o que caracteriza